A ideia do nosso bate-papo hoje é falar sobre o livro de Urântia. Isso daqui é uma iniciativa feita por 4 leitores do livro, que é o Carlos, o André, o Caio Gabriel, que não está aqui, e eu mesmo, onde o nosso principal objetivo é falar do que vem a ser o livro de Urântia. Todas as religiões, e isso o livro fala, e eu acho que é uma coisa extremamente positiva, todas as religiões são importantes. Não tem uma religião melhor que a outra. O que fundamentalmente vale para qualquer ser humano são os valores que você cria dentro dessa religião que você acredita. E o que importa na vida efetivamente são os valores. Não importa onde você está professando a sua fé. E eu acho que mostrar a Trindade sem aquele conceito que a gente tem, digamos assim, para mim um pouco reduzido, como a Igreja Católica mostra. E quando você entende verdadeiramente o que vem a ser a Trindade, a importância dela, é uma coisa que me toca profundamente o coração. E o livro de Urântia fala uma coisa muito importante, que tudo que eles fazem, eles começam do mais alto até chegar na matéria. Por sinal, Urântia, porque, segundo o nome, eles dizem, é o nome cósmico do nosso planeta, e vocês vão entender isso depois. Então, a necessidade desta primeira palestra é fazer uma contextualização, né? Para que depois vocês compreendam todo o ciclo, porque vai ser um processo muito extenso. O livro é enorme, são 2097 páginas, então é uma coisa enorme e muito densa em termos dos conhecimentos que estão nesta revelação. É necessário entender isto, porque a nossa percepção aqui é que estamos aqui meio abandonados no planeta, não é? Há muitas teorias, há muitas religiões, há muitas possibilidades em aberto e nós vamos experimentando muitas na nossa curiosidade e em querer perceber porque é que estamos aqui, não é? Vamos apalpando muito terreno, muitas possibilidades, não é? Mas acima de tudo há uma coisa que fica bem patente para quase todos nós, que é: não dá para chegar a conclusão nenhuma concreta e definitiva, não é? E acima de tudo há uma sensação de orfandade, há uma sensação de que estamos aqui meio perdidos, quer dizer, talvez 90 e tal % da humanidade acredita em Deus, mas ninguém o viu, não é? Acredita-se em anjos, talvez também 90 e tal % das pessoas acreditem em anjos, acreditem em comunicação com outros planos de existência, mas também não há nada real e concreto, não é? Só há especulações sempre, não é? Então o livro de Urântia, uma coisa que um grande propósito do livro de Urântia é trazer a coisa bem evidente de que essa comunicação é real, de que nada está jogado ao acaso, de que está tudo muito controlado e de que há uma comunicação, há uma sustentação cósmica do que é que se passa neste planeta. Mas aqui o que eu quis foi dar um pouco a ideia dessa coisa que o Marcos também falou, de como é que eles sintetizam e começam pelo mais amplo para chegar ao mais próximo de nós, não é? Então eles colocam num único parágrafo, eles fazem um resumo maravilhoso, não é? O vosso mundo Urântia é entre muitos planetas similares habitados que compreendem o universo local de Nebadon. Aqui já está falando de um universo local que quem depois de ler o livro vai perceber o que é um universo local. É uma unidade administrativa, é todo um universo que está organizado sob a alçada de um governante. Juntamente com criações semelhantes, constitui o super-universo de Ormonton. Ou seja, essa unidade, um universo local, está sob a alçada de um governante, mas um super-universo é uma coisa muito mais imensa, que abarca muitos universos. E a capital desse super-universo é o Versa, e é dessa capital do super-universo que vem a comissão de reveladores. Os reveladores celestiais que escreveram o livro de Urântia vieram daqui, vieram do centro do nosso super-universo. Então, começando, o livro está dividido em 4 partes e é esse princípio de ir do mais vasto e do mais central, do que está mais longínquo do homem,
as partes vão avançando até se aproximarem do nível do homem. As coisas começam no paraíso. A descrição das coisas, das situações, começa com a natureza da deidade, a realidade do paraíso, a trindade do paraíso, a organização e o funcionamento do universo central e dos super-universos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários. Então, as coisas começam do centro mesmo, do centro dos centros do universo. A parte 2, descendo, já avança para o nível dos universos locais e constelações, ou seja, já parcelas menores da realidade, aproximando-se do homem cada vez mais. Então fala de a evolução dos universos locais, o desenvolvimento progressivo das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas em um universo local, a fonte da matéria e da energia, o plano divino para a criação, o desenvolvimento e o governo dos universos locais, as constelações, os espíritos ministrantes dos universos locais, as hostes seráficas, os príncipes planetários. Tudo isto são termos que vocês vão ficar meio a navegar agora a olhar para isto, mas depois com calma, ao longo de um ano inteiro desse ciclo de palestras, vocês vão ser introduzidos detalhe a detalhe em cada uma destas coisas, não é? A terceira parte já tão próximo a nós que já diz respeito ao nosso próprio planeta. Então tem a história toda do nosso planeta. Tem a origem do nosso planeta, o desenvolvimento geológico, todas as fases geológicas, todas descritas pormenorizadamente, o estabelecimento da vida no nosso planeta, que não foi por acaso. A vida não foi aleatoriamente, não surgiu aleatoriamente. Houve um plano pré-determinado. É todo um processo realmente que essas instâncias cósmicas vêm e implantam a vida em cada planeta que está destinado a isso. Está destinado a receber todo esse processo evolutivo e algum dia ter uma humanidade nesse planeta. Que é esta quarta parte do livro. Ela compreende um terço inteiro do livro, são mais de 700 páginas com a vida de Jesus. Então, é a minha paixão pessoal por essa figura, então eu não ia aguentar. Então eu cheguei a um ponto que fui ler o que é que tinha acontecido ali. E é assim, o Jesus descrito no livro de Urântia é muito mais do que o Jesus que nós imaginamos. Muito mais. Mesmo para aquelas pessoas que, dentro de uma perspectiva católica, entendem Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Mas com as coisas que estão esmiuçadas e pormenorizadas no livro, embora aqui ele não seja a segunda pessoa da Trindade, ele aparece como muito mais imenso de qualquer perspectiva que nós tínhamos antes. Então é assim, se nós olharmos para o panorama planetário, nós vemos as coisas mais diversas, não é? O catolicismo, islamismo, sikhismo, judaísmo, hinduísmo, shintoísmo, budismo e outras, não é? O que é que acontece? Todos esses tipos de religião que acontecem no planeta neste momento estão divididos por estas 4 espécies de religião. Basicamente elas são duas, que é a evolucionária e a revelação, que é de origem revelatória, não é? Mas depois as outras são uma mistura de tudo isso. Na verdade, quase todas as religiões que estão no planeta são uma mistura em algum grau das duas coisas, do aspecto da religião evolucionária e do aspecto da religião que é revelada, não é? Começa tudo a ser misturado ao longo do tempo. Como o livro de Urântia, de repente a coisa fez sentido. As peças encaixaram-se, porque assim, o que eles descrevem é que tudo bem, as multidões humanas, as criaturas evolucionárias do tempo e do espaço, não só os seres humanos, mas os anjos também, estão em crescimento evolutivo, estão a caminho do paraíso. Mas há outra contraparte. A outra contraparte que dá equilíbrio a toda essa orgânica evolutiva
é a evolução do que eles chamam os filhos de Deus, os filhos do paraíso. Porque os filhos do paraíso evoluem num processo oposto ao nosso. Ou seja, eles evoluem experiencialmente e essa evolução experiencial faz por descida. Eles descem para evoluir. E nessa descida que eles fazem, eles abrem o caminho de quem está subindo. Eles tornam-se os instrutores de quem está subindo. Não é? Então é esse contexto que o livro Durante apresenta. Não é? As religiões pessoalmente reveladas são promovidas pelos espíritos de outorga, depois algum dia vai-se explicar o que é isso, que representam as 3 pessoas da Trindade do Paraíso e se ocupam especialmente da expansão da verdade. Ou seja, de tempos em tempos, de largos milhares de anos em milhares de anos, vem um desses e vem pôr a casa em ordem. Vem toda a especulação que nós tínhamos nesse processo de milhares de anos, todas as múltiplas possibilidades do que é que seria a verdade, eles vêm e repõem essa verdade, ajustam e dão a informação correta, não é? E ampliam a nossa verdade. Não é? Mas o universo está composto dessa maneira. Milhares e milhares de ordens de criaturas diferentes com funções diferentes no esquema cósmico. Não é? Estas 3 ordens vêm diretas do paraíso, que é os filhos criadores. Estes são os tais soberanos dos universos locais. É esta ordem de criaturas que constrói e organiza um universo local. Isso vai ser também explicado lá em outra palestra. Houve muitos acontecimentos de revelação religiosa, mas 5 deles foram de significação para toda uma época. As revelações de época foram as seguintes. Tem uma que foi há 500 mil de anos, que também vai ser falado numa palestra. Tem outra que foi há 38 mil anos, que foi a vinda de Adão e Eva, que é outra história maravilhosa. Adão e Eva não foram os primeiros humanos e nem sequer foram humanos. Há 4 mil anos, no tempo de Abraão, veio um Melquisedeque, que a Bíblia refere 2 vezes, mas fica uma figura muito misteriosa. O livro Durante conta a história de Melquisedeque. Há 2000 anos veio Jesus e finalmente os documentos de Urântia. Agora é assim, gente, isto são revelações de época, mas não significa que todas as outras revelações que aconteceram não sejam extremamente importantes para a humanidade. Não é dizer assim, estas foram as revelações de época, então é um demérito para todas as outras revelações. Não é isso. São funções diferentes. Não é? Porque há gente muito iluminada, há um Buda, há um Zoroastro, há um Confúcio, há pessoas que realmente foram muito importantes, trouxeram uma movimentação religiosa, um crescimento religioso e uma ampliação da verdade para a humanidade, ou para grandes fatias da humanidade, que têm todo o mérito. Mas é assim, essas foram pessoas inspiradas. Aqui não são pessoas inspiradas. Aqui é o esquema de que vêm esses tais filhos descendentes do centro das coisas organizadas, do paraíso ou do universo local, e vêm aqui fazer esse processo de fora para dentro. Não é? E quando chegaram aqui, é um serviço que eles estão fazendo, é um serviço especial que eles estão fazendo, e eles submetem-se a entrar em corpos que são construídos especificamente para eles interagirem com a humanidade. Digamos que aos olhos dessa humanidade primitiva, porque é uma humanidade de há 500 mil de anos, então é primitivo mesmo, não é? É animalzinho quase. Então esses 100 de repente aparecem aos olhos daqueles humanos primitivos. É óbvio que esses 100 aparecem como deuses, porque não é? Estamos a falar de supracientistas, que vão calmamente, muito lentamente, ensinar os rudimentos da civilização a essa humanidade. Vão instruí-los nas artes, em todo o tipo de artes. Vão trazer uma escrita, vão trazer indústria, vão trazer comércio, vão trazer religião. A roda.
Vão trazer a roda, trouxeram a roda, o fogo não, o fogo foi descoberto há 1 milhão de anos. Próximo a 38 mil anos, o que é que acontece? Adão e Eva vêm, mas vêm para um planeta que já está em situação muito confusa, que é um planeta que, por causa da rebelião de Lúcifer, nesse sistema de 619 planetas havia 37, se não me engano, 37 que aderiram à rebelião de Lúcifer, em que cujos príncipes planetários aderiram a Lúcifer. Então tornaram-se em planetas caídos, planetas em rebeldia, não é? Sendo planetas em rebeldia, a orgânica do universo local determinou que fosse cortada a comunicação com esses 37 planetas. Ou seja, num contexto de 619 planetas habitados, houve 37 que ficaram em quarentena, ficaram bloqueados. Nós somos um deles. Para terem uma ideia, quando vem um casal desses, acaba a escravatura. Só para dar um pequeno exemplo. As doenças também não têm. As doenças, se não acabam, minimizam grandemente, porque o contributo biológico desta ordem de criaturas reforça o sistema imunitário em graus extremos, não é? Mas, por exemplo, só essa história de há 38 mil anos já poderia não existir escravatura. O nível de tecnologia que nós temos agora era um nível de tecnologia que, se eles tivessem ficado, provavelmente em, 5 mil anos, teríamos o mesmo nível de tecnologia que temos agora. E uma coisa muito ética, porque, é assim, nós nasceríamos num contexto em que nós saberíamos que num determinado ponto do espaço existe a capital do sistema, que a todo momento está chegando gente dessa capital do sistema, as naves vão para trás e para a frente, então é tudo transparente. Não há esta sensação de orfandade. Percebe-se que se está integrado num plano maior. Lúcifer, quando viu a maneira como os seres humanos trataram o soberano deste universo, cuspiram nele, torturaram-no, insultaram-no e pregaram-no numa cruz, Lúcifer virou a cara para o lado horrorizado. É essa a imagem que é passada. Olhou, desviou o rosto horrorizado com o que é que viu. O homem, meia dúzia de homens, não é o homem, não foi a humanidade, meia dúzia de homens. O ser mais pequeno, mais mísero do cosmos, pegou no seu próprio soberano e fez aquela coisa toda com ele. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante no livro de Urântia, que é... Eles dizem que em todas as gerações existem o que eles chamam reservistas do destino. Eles chamam isso reservistas do destino. São pessoas não comuns, não são pessoas comuns, mas são pessoas. E eles dão um exemplo concreto. No período em que surgiu o livro de Urântia, existiam 962 pessoas no planeta inteiro, ou seja, estamos a falar naquela época existiam 3 bilhões ou 3 bilhões e meio de pessoas no planeta todo. Desses 3 bilhões, só 962 pessoas eram reservistas do destino. Você lê o livro sem ter um lado pessoal mesmo, uma coisa assim totalmente, fala, nossa, não está vendo isso. E aí eu comecei a entender a diferença. Não vem da dimensão, porque você não sente um ser humano por trás daquilo, colocando o seu mecanismo de memória, a sua história, a sua interpretação, porque tudo que passa pelo ser humano tem que vir pela interpretação do teu estado de consciência. E lá não vem. Inclusive o Carlos comentou que teve essa comissão, e também, a gente não sabe toda a verdade, mas no final da história acabaram participando, parece que 300 e tantas pessoas fazendo perguntas e tendo respostas. Sim. Por isso que quando você lê o livro, muitas vezes você não entende uma coisa no capítulo 1, é explicado melhor no capítulo 2, no documento 2, porque eles leram, não entenderam e perguntam novamente. Sim. Aí vem outra explicação e assim vai sucessivamente. Agora, 300 pessoas envolvidas em se fazer 486. Pois é, não é uma coisa que você possa dizer que seja humana, porque vinham as perguntas, eram feitas as perguntas, apareciam as respostas. Excetuando-se o documento 4 de Jesus, que chegou inteiro, o resto foi todo pelo processo de perguntas e respostas.
pessoas quererem pular do material para o espiritual. Você sai do animal para o espiritual, não dá, você tem que passar pelo lado humano. Você se humanizou, aí sim você pode ir para lá. E as religiões dão esse desgosto para nós, porque eles colocam utopia para as religiões. Não, você vai, só que você não consegue sair daqui. Eu te disse como você sai do lado animal, como você se torna humano para você chegar lá. Muitas crenças nós temos tendência a reportar isso à nossa identidade, e não é. É uma centelha divina que está em mim, que veio diretamente do próprio Deus, é um fragmento divino que é puro e perfeito. O único processo evolutivo que ele está processando, que essa centelha está processando, é um processo experiencial. Ele não se está a tornar mais puro nem mais perfeito, porque ele já é puro e perfeito. Ele está numa questão de experiência. E eu não sou ainda ele. Eu estou destinado a vir a ser um com ele. Mas neste momento eu sou uma alma que por acaso, por sinal, foi tecida por ele, por essa presença que está em mim. Essa presença foi usando a minha mente material, mente animal, foi usando para começar a tecer a minha alma a cada decisão moral, a cada decisão espiritual que eu fui tomando ao longo da vida. Ele vai usando isso de formas que nós não sabemos como é, para ir tecendo a alma. Então, realmente, nós saímos desta vida não de uma forma democrática. Há pessoas que saem com uma grande alma, há pessoas que saem com uma fagulhazinha, mas se tem algo para sobreviver, ele sobrevive, para continuar a sua caminhada, não é? Mas o processo é esse, é essa presença que já é pura e perfeita e que está connosco. Porque não adianta você conhecer maçonaria, você conhecer tudo, se você não fez essa transformação interna. Esse é o segredo. A chave. Essa é a chave que nenhuma religião te ensina. Porque ela te põe a coisa tão lá em cima, que Deus está tão longe de você, e não te diz que você tem que se transformar como ser humano. Esse é o segredo da evolução. É você ser um humano.